Mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você sabe que estamos abordando um tema, lei de destruição. Já fizemos 2 programas a respeito desse assunto. Você pode buscar, assistir os programas anteriores. Vimos que a lei de destruição, como já estamos dizendo, é uma lei. Sim, da mesma forma que existe a lei de conservação, existe lei de destruição. E tudo isso faz parte dessa renovação, desse destruir, dessa transitoriedade que faz parte das nossas vidas, do plano material. Então, estamos aprendendo bastante sobre essa lei de destruição, vimos alguns objetivos, o que acontece, por que Deus permite que essas coisas aconteçam, e estamos observando que existe um olhar muito mais amplo sobre aquilo que nós aqui encarnados enfrentamos, que quando nós vemos uma calamidade acontecendo, muitos de nós se desesperam, ficam inconformados, entram em tristeza, em depressão, mas nós vemos que o plano espiritual tem uma visão muito mais ampla, profunda sobre essas questões. E que tudo isso nada mais é do que uma alavanca para que o homem aqui encarnado tome um chacoalhão, tome aquela... passe por essa calamidade e que ele enfrente essas dificuldades, fazendo com que ele se renove, com que ele pense em outras questões, nas questões espirituais, na transitoriedade da existência. E assim, às vezes, um progresso que levaria séculos, milênios, de repente, quando ocorre uma calamidade dessas, esse progresso se dá de forma muito mais rápida. Algo que levaria séculos vai levar aí apenas alguns anos. Então, por isso, Deus permite sim que essas calamidades aconteçam. E tudo isso nada mais é do que um instrumento de renovação, de melhora, de progresso para todos nós, porque afinal de contas a vida verdadeira não é essa que nós estamos vivendo. A vida verdadeira é aquela do lado de lá. E daqui a pouco todos nós aqui estaremos lá também, e vice-versa. E assim as coisas vêm e vão através de muitas existências e de vários idas e vindas. Então, pegue seu livro, seu caderno, aproveite que você está aqui encarnado nesse momento para aprender o máximo que você puder, para absorver esses conhecimentos, porque tudo isso vai integrar a sua alma, o seu espírito e vai fazer com que você tenha um entendimento muito mais amplo sobre todas as questões espirituais. Eu sou Solange Saman Godoy com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Falar de destruição pode parecer a você uma temática meio assim negativa, meio tétrica, porque de verdade nós, estando encarnados, nós analisamos as coisas pelo prisma do corpo físico. E que aquilo que priva a ideia e a inteligência no exercício da sua vivência, aquilo que tira do homem a potencialidade de ele seguir fazendo coisas, de ele se relacionar com pessoas, sempre foi encarado como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Tanto é que, quando a doutrina espírita foi trazida ao mundo através das pesquisas e da tarefa de coligir as mensagens espirituais e diversas fontes por Allan Kardec, ele fez uma coisa importantíssima para romper com essa visão de tragédia. A palavra morte sempre esteve no imaginário das pessoas como uma coisa tétrica, uma coisa sofrida, uma coisa de lágrima, uma coisa de despedida para o nada. Então, ao longo de toda essa repetição de existências em que a morte, com aquela foice, aquela coisa preta, andando como um urubu maligno para buscar presas para levar para o outro lado, sempre foi vista como uma coisa extremamente desagradável. É um trauma psicológico, é um trauma mental, é um trauma comportamental. Para evitar isto, a doutrina espírita, ao invés de referir-se a esse momento como morte, Kardec adotou essa explicação que a doutrina espírita faz sempre menção, que é a desencarnação. Ou seja, quando nós vamos vir à Terra, nós
reencarnamos, entramos num corpo de carne. E quando chega o momento de voltar, nós desencarnamos. A carne fica e nós vamos embora. Mas não é o fim, é apenas a troca de roupa. Então, a finalidade também é trabalhar esse trauma psicológico de séculos ou milênios que colocou a morte como um fantasma terrível, uma coisa assombrosa, amedrontadora, e que de verdade não pode ser vista dessa maneira, porque de verdade nós todos vamos passar por esse momento de transformação. Quando nós nascemos e quando nós vamos embora, nós estamos apenas vivendo dois momentos em que nascer é para chegar à nossa existência e começar a trabalhar nossas virtudes e defeitos, e a morte é o processo que na doutrina espírita é chamado de desencarnação, que nos leva a entender que agora é a hora de dar uma olhada no que nós fizemos de bom, no que nós não acertamos, para prepararmos-nos para uma outra volta, que é a reencarnação. Então, com isso, a mente humana começa a trabalhar a si mesma no aspecto de que não é a morte, não é o fim, é apenas uma mudança de roupa. Você chegou em casa do trabalho, aquela roupa suada, aquela roupa às vezes suja da atividade que você escolheu, precisa ser lavada. Você tira, toma um banho e você continua você. Assim também, quando chega o momento de voltar para a vida da verdade, nós entregamos a roupa suja, rasgada, desgastada, cansada, doente, à lava-roupa da terra, que vai reciclar aquilo para vestir outros corpos. E nós vamos para o outro lado, continuando a nossa existência com a nossa identidade, sem perder nada. Então, quando falamos de flagelos destruidores, nós não estamos aqui senão entendendo com os espíritos que isso se trata de uma maneira para beneficiar o avanço mais acelerado daqueles que estamos na Terra precisando passar por determinados choques de despertamento. Na semana passada, ou melhor, no programa anterior, nós colocamos o slide que você vai ver novamente, identificando diversas destruições, como a Solange vai postar aí para nós. Vamos lá? E nós estamos vendo a nossa imagem de capa do programa, onde existem de vários flagelos acontecendo ao mesmo tempo, situações que nós já vivenciamos aqui, já passamos em diversas localidades do mundo. Temos tufões, furacões, incêndios, maremotos, alagamentos. Olha esse vulcão ao meio, expelindo as suas lavas. Então, todos esses são flagelos naturais, acontecendo em diversas localidades. E com isso, nós estamos apenas recordando que essa é uma ocorrência de todos os lugares, em determinadas épocas. Não é uma vingança específica de Deus contra uma população. E nós estamos vendo apenas flagelos produzidos pela natureza em momentos críticos de tempestades, de erupções vulcânicas, de terremotos, mas existem flagelos que também são causados por processos de doenças variadas. Tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste bubônica. A peste bubônica na Europa, ela dizimou praticamente um terço da população europeia da época. Em cada 3 pessoas, uma morreu. Então você imagina, esse é um processo de dizimar uma grande quantidade de criaturas. E, naturalmente, a peste, as enfermidades que avassalam determinadas regiões são eventos da natureza, dentro do desbalanceamento que a humanidade produz, às vezes, em sua maneira de exploração, a sua atividade contaminar determinadas regiões. Agora, é uma coisa que estamos vendo, já desde o programa anterior, que se trata de um fenômeno normal e que vai ajudar as almas a meditarem sobre sua existência, a sua fragilidade, vai ajudar as almas a meditarem sobre como elas precisam se tornar mais solidárias umas com as outras. Então, tirando já essa primeira parte que nós abordamos no programa anterior, a pergunta que vem agora, 739 do Livro dos Espíritos,
faz uma abordagem diferente um pouco. Kardec quer saber sobre outro aspecto da destruição. Vamos ver então na tela a pergunta 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Bem, veja só. Apesar dos males que ocasionam, seja morte, seja destruição, etc., esses flagelos, do ponto de vista físico, ou seja, no ambiente físico onde eles acontecem, eles têm alguma utilidade? Eles servem para alguma coisa? Eles beneficiam de alguma maneira fisicamente a estrutura onde eles ocorrem? A pergunta de Kardec não está agora vinculada ao drama da morte, da perda, da oportunidade da vida física. Está perguntando sobre a região, a aparência, os fenômenos que podem decorrer deste flagelo. E isto é que Kardec agora quer saber. Existe alguma utilidade física para esses flagelos? Vamos lá ver a resposta. Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Olha que interessante. Sim, esses flagelos, como eles estão na ordem da natureza, eles estarão acontecendo de forma assim, não previsível e com espaçamentos muito longos entre eles, porque a dinâmica telúrica, a dinâmica geológica é diferente da dinâmica física, biológica. Agora, eles vão mudar quando acontece essa estrutura, vão alterar a química do solo, vão fazer subir montanhas, vão usar da sua força para gerar depressões, vão fazer as camadas que estão no subsolo virem à superfície para que a riqueza dos minerais possibilite uma melhoria da qualidade do solo para futuras plantações. Porém, como eles estão numa velocidade tão lenta e os efeitos vão ser assim tão devagar, geralmente aquela geração que presenciou aquele fenômeno não perceberá os benefícios dele. Somente as gerações futuras poderão estar agora usufruindo daqueles benefícios. Porém, apesar disso, esses flagelos destruidores causam sim modificações físicas que são importantes e que podem beneficiar, com o passar do tempo, aqueles que estiverem ali por perto, não é mesmo? Uhum. Solange, pode comentar. Nesses flagelos destruidores, muitas vezes acontece, como nós vimos no programa anterior, quando um vulcão ele entra em erupção e toda aquela lava que é derramada e muitas vezes destruindo, desce e vai destruindo as cidades lá abaixo, tudo que vê pela frente, tudo que tem pela frente. Num primeiro olhar, fica aquele cenário de destruição completa, aquela coisa deserta, apenas com a lava seca ou secando, né? Mas com o passar dos anos, o que nós vamos ver? Nós veremos que aonde o solo foi atingido por aquela lava, nós vamos ter processos orgânicos que vão auxiliar e muito na riqueza do solo. E isso depois de anos vai acontecer. Depois de anos é que nós vamos poder usufruir dessa melhora do território. Então, é algo que nós não notamos na hora, mas que traz sempre mudanças geológicas na região. Além do que, se vocês pararem para pensar também nessa questão dos vulcões, quantas ilhas já não surgiram, não é? Em decorrência desses vulcões que entraram em erupção, vulcões muitas vezes debaixo do mar, submersos, que vão trazendo aos poucos, apesar do passar dos anos, com suas erupções e vão criando ilhas. E a partir daí, então, essas ilhas sendo criadas, aos poucos nós vamos vendo essas mudanças, essas alterações geológicas que vão acabar beneficiando, pessoas vão acabar se utilizando aquele território, aquela nova região para morar, para plantar, para construírem as suas vidas. Então, sempre esses flagelos, eles modificam essas questões geológicas. E olha, eu tenho aqui uma experiência interessante que de maneira figurada, tá bem? Uma comparação. Nós temos um amigo
que passou por um flagelo destruidor. Um companheiro nosso, da nossa instituição. Ele não percebia, mas ele estava com um problema cardíaco gravíssimo. E em certo momento ele quase desencarnou no ônibus. Ele chegou na dentista, a dentista falou: "Você que está sentindo?" "Ah, eu estou me sentindo um pouco mal." E ela, como é cirurgiã dentista, ela entende da função biológica e percebeu que ali um flagelo destruidor, um vulcão ia entrar em erupção, um terremoto ia acontecer no coração, né? No coração dele. Isso. Ela então falou: "Você não vai sair daqui, eu vou chamar a pessoa, vai levar você para o hospital." Levou para o hospital, ele ficou internado e por causa disso ele não partiu para o outro lado. E aí o que aconteceu? Ficou esperando, precisava fazer uma intervenção de urgência, abrir o peito para colocar pontes para que o coração pudesse funcionar e o bombeamento pudesse enriquecer o seu organismo todo. Então ele passou pelas dificuldades, ele passou pelo problema de hospitalar, o problema de ficar lá esperando o momento de ser operado. Tudo isso sofrimento, tudo sofrimento. Chegou o dia da cirurgia, ele foi submetido, abriu o peito, retirou algumas veias chamadas mamárias para fazer aquela ponte e eliminar a parte que estava comprometida, entupimento, em graves consequências, em graves proporções. E depois fecharam o peito, deixaram ele em repouso. E ele, que podia já ter ido para o outro lado, agora está se recuperando. Agora está começando a se sentir melhor, o corpo vai reagir beneficamente, ele vai ter mais uma sobrevida de vários anos. Por quê? Porque ele aceitou essa situação, porque ele não queria não, quando ele falou para a dentista que estava passando mal, que ela ia levar para o hospital, ele falou: não, eu vou de ônibus de volta para casa, eu chamo o Uber. Ele ia morrer em casa, teimoso, como muitos de nós somos. Mas graças a ter entendido a dinâmica que transforma às vezes um problema numa solução, hoje o solo está enriquecido, o pulmão está cheio de sangue, respirando o oxigênio da atmosfera, está espalhando para o corpo, já não tem mais aquelas dores estranhas que tinha, para que ele possa continuar nesse corpo por mais um tempo. Então, o benefício que vem depois não é imediato, não foi na hora que ele saiu da cirurgia cardíaca, ele já saiu todo vitalizado, não. Tem que esperar a recuperação, tem que deixar passar o momento delicado da cicatrização para que depois o corpo volte a funcionar como uma estrutura harmônica. Então a mesma coisa acontece quando existem esses fenômenos que beneficiam, sim, modificam a estrutura física, como modificou a estrutura física dele. Teve que tirar uma artéria, uma veia de grande calibre para pôr no lugar, teve que abrir o peito, abrir a área onde a veia foi retirada, teve que fazer todo um processo de costura para chegar à perfeição e permitir uma cirurgia bem-sucedida. Então, isso não acontece de repente. E agora ele está, com o passar dos anos, ou melhor, dos dias, das semanas, ele precisará ficar mais ou menos 40 dias em serenidade, trabalhando aos pouquinhos, fazendo exercícios, até que ele vai ser liberado para qualquer tipo de atividade. Então você vê, né? Como a resposta nos ensinou aqui, eles vão produzir benefícios. Porém, muitas vezes, esses benefícios só serão sentidos pelas gerações futuras, e não por aquelas gerações que estiveram submetidas ao evento catastrófico, vamos chamar assim, né, Solange? Uhum, é isso mesmo. Podemos seguir adiante? Vamos Kardec para frente. Continua com vários questionamentos. Aqui, nessa primeira pergunta, nós estamos vendo a utilidade sob o ponto de vista físico. Mas agora Kardec vai fazer uma outra questão, que é a 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Ora, então, veja bem. Que legal, fala aí. Não, pode então, que esses flagelos não seriam então para o homem essas provas morais que de uma certa maneira vai fazer com que o homem passe por muitas necessidades, duras necessidades? Nós sabemos que para amadurecermos, muitas vezes nós precisamos passar por dificuldades.
aquela história, é uma frase que eu não sei se eu vou me lembrar, mas homens fortes geram filhos... Não, tempos difíceis Isso. geram homens fortes. Isso. Homens fortes geram Tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. É um ciclo, né? Então, você vai vendo que nessas condições, o momento difícil, muitas vezes, é o momento do choque, é o momento da crise, é o momento de sacudir as estruturas para ver quais delas são sólidas e quais não são. Então Kardec quer saber agora se, nesse aspecto, os flagelos destruidores também não seriam esse chacoalhar moral das pessoas, dos seus conceitos, para submeter o homem a essas provações mais duras e fazer com que ele também evolua. Olha que pergunta interessante. Não é só o aspecto físico, é também o aspecto moral, porque aquele amigo que eu falei para você que teve o peito aberto, que passou quase para a morte pela desencarnação, ele, além de ter sofrido a dor física, agora ele está vendo a vida com uma outra visão. Porque agora, o que antes ele não dava muito valor, agora ele pensa, puxa vida, agora eu tenho mais uma chance, nossa, eu não vou mais ficar preocupado com bobagem, eu não vou mais fazer coisas que não são adequadas na alimentação, eu vou me dedicar mais a determinadas coisas que antes eu não dava valor. Por quê? Porque moralmente, mentalmente, intelectualmente, ele viu uma outra experiência, ele encontrou a foice cara a cara, e então o Senhor afastou a foice para deixá-lo voltar à vida material e agir de outro modo. Porque mesmo assim, com o coração renovado, vai chegar o momento dele e de todos nós voltarmos para o outro lado da vida, né? Então, essa não é uma provação importante para melhorar o que somos? Aliás, Solange, existe um canal que se chama O que Somos Nós, se não me engano? O que Somos Nós. O que Somos Nós. Em que duas pessoas muito interessadas em ajudar a gente a perceber a existência do outro lado, inclusive um deles é um físico, ele entra em contato, e pessoas entram em contato com ele contando experiências de quase morte. Procure lá o canal deles. E você vai ver experiências interessantíssimas, e todas elas, sem exceção quase nenhuma, relatam que depois que a pessoa passou por essa EQM, experiência de quase morte, elas mudaram totalmente o modo de compreender a vida. É esse choque, é essa relativização das coisas. Antes você era muito implicante com detalhes, e depois que você vê que esses detalhes não fazem nenhuma diferença, por que você vai perder tempo com essa bobeira? Por que você vai ficar irritado com o tapete dobrado, com a roupa no chão, com o prato que quebrou? Ao invés de você se ocupar mais com as pessoas que estão do seu lado, para ser mais gentil, mais próxima, mais fraterna. Então essas pessoas que passaram pela EQM, elas mesmas relatam que a vida para elas, depois, teve um outro significado. Exato. Totalmente diferente. Isso tem a ver com a pergunta de Kardec. O que somos nós? Procure no YouTube este vídeo, este canal, porque é muito interessante. Olha, eles têm centenas de relatos de pessoas que passaram por essa situação, de já estarem do outro lado, de conversarem com entidades que disseram para elas sobre determinadas coisas e que depois disseram, agora você tem que voltar. E aí elas acordam num corpo que já estava no necrotério, que estava já em uma situação de não vida física aparente, e então elas voltam e retomam a experiência com uma outra dinâmica. Então, vamos então ver a resposta que os espíritos dão a essa questão 740. Se os flagelos destruidores não representam também um teste moral para as pessoas que vão passar por eles. Vamos lá? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Então aqui nós vamos ver que
essa resposta, que beleza, dizendo que os flagelos, eles fornecem uma ocasião ao homem dele exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência, porque quando você enfrenta um flagelo tão intenso, você tem que ser inteligente para poder superar aquela situação, todo aquele desastre, você tem que ter paciência para poder enfrentar os desafios, você tem que estar abnegado, não adianta você ficar nervoso contra Deus, por que que isso aconteceu? Você tem que regaçar a manga, colocar as coisas em prática, tentar melhorar a situação da melhor forma possível e também demonstrar esse sentimento de amor ao próximo. Porque, inclusive, como eu comentei no programa anterior, né, quando nós tivemos um exemplo disso aqui no Brasil, em solo brasileiro, no sul, com aquelas chuvas que os nossos irmãos lá da região sul, eles enfrentaram uma calamidade terrível com alagamento de regiões e aquela invasão das águas, e foi uma calamidade, foi um flagelo terrível, destruiu cidades, destruiu tantas coisas, mas o que nós vimos brotar daquela calamidade foi algo muito bonito, uma solidariedade, uma presença de espíritos, de pessoas com boas intenções, lutando para que os resgates pudessem ocorrer o mais rápido possível, que as pessoas pudessem se abrigar, que tivessem alimentos, que tivessem condições de abrigo e de cuidado com as pessoas que enfrentaram aquelas dificuldades. Então, nós vimos que foi um flagelo destruidor, mas que exigiu dos homens toda uma operação de inteligência, de resgate, de auxílio, e tudo isso fez com que uma união muito grande acontecesse, uma solidariedade muito grande acontecesse. Imagine o quanto essas pessoas espiritualmente, moralmente, não evoluíram diante de uma situação trágica como essas, onde você que não tinha prática, onde você que perdeu tudo, muitas vezes você ajudava um outro que também tinha perdido tudo e tentavam construir uma casa, um abrigo num outro lugar, tentavam resgatar pessoas que estavam ilhadas. Então, é algo que realmente traz assim uma modificação moral, um abalo moral, algo que requer uma mudança muito intensa de cada um de nós. E ao mesmo tempo, Solange, você vê aqui no finalzinho da resposta, se o homem não estiver dominado pelo egoísmo. Olha lá. Uhum. Esse momento de demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, são momentos em que se separam as qualidades e os defeitos, se separam homens bons de homens egoístas, se separam aqueles que estão tentando salvar daqueles que estão tentando roubar. Porque nós vimos que várias pessoas na época dessa enchente tinham que ficar armadas fazendo rondas de barco para impedir que entidades ou pessoas maldosas invadissem casas abandonadas para roubar. Ou seja, se uma pessoa está lá vendo a tragédia e apesar da tragédia ela se ocupa mais em furtar o seu semelhante, essa pessoa não tem um valor moral adequado para se considerar um ser humano em processo de evolução, em processo de iluminação. É um ser humano ainda primitivo, egoísta. É aquele que arranca o dedo de uma pessoa que está moribunda para arrancar o anel dele e jogar o dedo fora. Vai morrer mesmo. Então você vê que o flagelo destruidor e o momento difícil permitem que cada pessoa exteriorize aquela que é a sua essência. E não há como dizer que uma pessoa é boa se ela está aproveitando-se da enchente para ir furtar seu semelhante. Ela não está entrando lá para salvar a vida, para tirar cachorro de cima do telhado. Não, ela está entrando lá para ver o que tem de bom que dá para eu roubar. Não é? Então essa é a referência que faz o flagelo na resposta dos espíritos, fazer uma peneira, né? Fazer uma depuração de quem é quem, naquilo que é a ação que as pessoas demonstram na hora da dificuldade. Mas, vamos para frente? Vamos lá, pergunta 741, olha só o que Kardec fala. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? O que é conjurar, hein? Conjurar, eu procurei aqui, eu encontrei como expulsar, como repelir.
como se opor, como se tentar opor, corrigir, como conjurar o demônio, vai de reto, ele seria Satanás. no sentido de expulsar o Isso. demônio. Mas eu acho que na frase aqui é dado ao homem conjurar os flagelos que estão atingindo, ou seja, é você repelir esses flagelos, é você se tirar, defender deles, isso. você conseguir diminuí-los. O homem pode fazer isso? Ou prevenir, talvez, exatamente. esses flagelos. Vamos ver então a resposta, que interessante. Vamos lá. Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar neles as suas causas. Continua no próximo slide. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes, o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus. E ainda, esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Olha só que interessante, o primeiro slide da resposta, que você vai ver novamente, ele diz, olha, o ser humano tem sim como conjurar esses flagelos, porém, por que ele tem como conjurar? Porque muitos desses flagelos são resultados da sua imprevidência. Gastar demais, se entregar ao vício, estar numa situação periclitante, construir sua casa do lado do riacho, que obviamente vai encher, vai inundar. E depois a primeira inundação leva a casa e o cara vai lá e constrói de novo no mesmo riacho, área do mesmo jeito. De desabamento. De desabamento. Construir no morro, na vertente que está sujeita a deslizar. Tudo isso são flagelos que você pode conjurar se você for o suficientemente inteligente para ver o risco. Às vezes a gente passa perto de lugares que eu acho que você também já viu, você que está nos assistindo, que você vê assim, uma pirambeira, um negócio assim muito inclinado, e o cara construiu uma casa, que foi uma casa em cima de outra casa, em cima de outra casa, em cima de outra casa. Faz uns pilarzinhos. Vai subindo a parede. Vai subindo parede. E tá tudo assim, né? Você fala, nossa, se será der que um tem vento fundação? aquilo ali, não sei se aquilo lá não desce o morro. Então, obviamente, esse tipo de flagelo é possível conjurar. Se você tiver inteligência para perceber o problema, se você tiver vontade para procurar fazer um investimento em outro lugar, se você não quiser correr riscos por outros motivos, isso dá para conjurar. Porém, vem depois o segundo slide dessa resposta, que é justamente aquele que diz que existem males que afligem a humanidade e que são males que o ser humano vai ter que passar por eles. Estão nos desígnios da providência. E cada indivíduo vai receber mais ou menos a repercussão disto. A estes males genéricos, e que cada um vai ter uma parte sentindo nele mesmo, a estes males o homem não pode opor, senão a resignação à vontade de Deus. E ainda, esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Vamos voltar ao Vesúvio. Não é? O Vesúvio está lá, depois da erupção lá de Pompeia e Herculano. Agora ele ficou quietão. São 2000 anos que se passaram. Já com o anúncio de que aquilo é um vulcão, não é uma montanha qualquer, é um vulcão que explode. Todo mundo já sabe, é 2000 anos. Mas o que acontece? Vamos ficar aqui, a gente fica aqui, aí eles ficam lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não acontece nada, aí monta uma casinha, aí vai lá, faz uma horta, faz um pedacinho do chão lá, faz uma plantação, e aí nascem os filhos são criados lá, passam-se 80 anos e nada aconteceu. Aí a família se estabeleceu, aí amplia a casa, aí constrói uma piscina, aí passam-se mais 80 anos para a segunda geração que continua lá. Aí vem a terceira geração, a quarta geração, a quinta geração. Passam-se 500 anos e nada aconteceu, não houve mais erupção. O povo, isso não acontece nada, isso aí nunca mais vai acontecer. Esqueceram. É a negligência. Vai negligenciando o problema, vai negligenciando o problema, vai negligenciando o problema. Então, aquilo que vai acontecer e que não tem como conjurar,
Não tem como você dizer, eu vou tampar a boca desse vulcão e ele não vai explodir. Não tem homem como fazer isso. Mas, muitas vezes, o resultado vai ser pior do que poderia ser pela negligência dos homens que estão ali, fazendo da sua vida um contato direto na encosta do vulcão. Na encosta. Não é assim a 2 km, 5 km do cume, não. É no cume do vulcão. Em uma região que está inclinada já para aqueles que vão morar ali. Por quê? Porque na região um pouco mais longa, mais distante, que é a Baía de Nápoles, já está tudo coalhado de gente. Ali a Baía de Nápoles tem mais de 3 milhões, 4 milhões de habitantes, que está a, sei lá, 5, 6 quilômetros do vulcão. Imagina se um vulcão explodir lá, como que você vai evacuar esse tanto de gente? Imagina quem está a 700 metros do vulcão, quem está a 1 quilômetro do vulcão e que está lá. Estão lá, casa, família. E está ativo, o vulcão está ativo. Isso. Então você percebe que aquilo que os espíritos estão dizendo tem coisas que não dá para você resolver. Mas essas tragédias ainda são pioradas pela negligência das pessoas. Vamos imaginar que depois da erupção acontecida lá no Vesúvio, nos tempos do começo do milênio, as pessoas tivessem dito, não, nós não vamos mais construir nada aqui perto. O máximo que a gente vai permitir chegar é a 20 quilômetros do vulcão. Todo mundo vai construir dali para frente. O vulcão pode entrar em erupção, pode expelir quanta lava quiser, pode rugir a noite, a semana inteira, que não vai matar ninguém. Por quê? Porque todo mundo aprendeu e foi para longe, ninguém vai morrer. Mas o povo não quer, o povo quer ficar lá, porque é um lugar gostoso, é um lugar bom, um lugar bonito. Ah, é aqui onde eu morava, minha família veio daqui, vou voltar para cá. Aí a hora que explodir de novo, tudo vai pro ar e a pessoa vai ficar naquela condição. Morreu, por que morreu? Por que Deus fez isso? Não, Deus não fez nada, Deus deixou a terra seguir o seu caminho, como deixou a pessoa construir ali. Ninguém vai falar que Deus apareceu para ela uma noite e disse, você vai construir na boca do vulcão, meu filho? Não faça isso. Isso não é bom. Você acha que Deus vai fazer isso? Não, você quer fazer aí? Então faz. Agora, o que vai acontecer depois vai ser escolha sua, não é? É isso mesmo. É aí. Vamos lá? Em frente? Como é que a gente está no nosso horário? Vamos para as duas últimas... porque tem aqui o comentário de Kardec. A essa questão 741. Vamos lá. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou, pelo menos, atenuar os desastres? Olha só, vamos entender essa pergunta esses aí. Esses flagelos acontecem de forma natural. Eles acontecem. É natural. E entre eles está a peste, a fome, a alteração, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra, a terra não produz tanto por causa daquilo. Agora, os homens não desenvolveram com a sua inteligência mecanismos, ferramentas que vão diminuir isso, não aprenderam a ter higiene, a canalizar a água, a separar o esgoto da água potável, a não ter contaminações, aperfeiçoar a agricultura com processos de fertilização do solo, melhoria das qualidades das plantas. Ora, eles estão fazendo isso, estão conjurando os flagelos que podem derivar desse estado geral. Então Kardec está dizendo, isso não é uma forma de eles também atenuarem os desastres? Agora vem o slide seguinte. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Quantas coisas boas os homens não farão em termos de preservar
alimentação e ajudar pessoas a não passarem por carências alimentares, para que eles tenham saúde. Quantas vezes os homens não poderão fazer isso, diminuindo o sofrimento das populações? Se ele usar a sua inteligência, se ele usar a sua capacidade de engenharia, ele poderá construir edificações mais resistentes, poderá fazer estudos para solidificar o solo e evitar que o solo se afunde quando um terremoto surja. Ele poderá dar segurança às pessoas que moram próximas dos rios, fazendo com que haja contenções. Nós temos, por exemplo, exemplos na Inglaterra e na Holanda, de diques naturais que foram construídos e que quando o oceano é fustigado pelas ondas fortes, pela ventania do Canal da Mancha, que levam muitas vezes a água do mar invadindo o próprio Tâmisa, no caso da Inglaterra, eles levantam aquelas barricadas para evitar que a inundação chegue, para que ela não invada as ruas, para que ela não produza malefícios. Então há proteções, há de inúmeros caminhos da humanidade, maneiras de se fazer com que os flagelos produzam menos impacto. Quando o homem for amoroso, quando o homem pensar no próximo e não pensar na sua vantagem material, em ganhar com aquela desgraça, vai haver o quê? Vai haver a irrigação do Nordeste, com a transposição das águas, e que de repente foi suspensa para permitir que as máfias dos caminhões-pipas voltassem. Isso é interesse econômico, isso é interesse mesquinho. Quando a água estava chegando naturalmente pelos canais de irrigação, de transposição do rio, e foram suspensas essas irrigações por interesses de manter o povo na miséria. Tantas coisas poderiam ser diferentes, não é mesmo? Então, é isso que Kardec está comentando que nós deveremos aprender. Quando formos seres que são governados pelo amor ao próximo, não estaremos pensando no nosso conforto, estaremos pensando no conforto de todos. Isso aí. No próximo programa, nós vamos entrar no subtítulo das guerras, tá? Guerras. Quase você não ouviu falar de guerra, né? Você que está aqui, ó, você quase nunca ouviu falar de guerra. O ser humano não gosta disso. Só uns meio nervosinhos que gostam disso, né? Mas guerras estão aqui acontecendo como pipoca. E nós vamos ver na humanidade como que isso é tratado. Guerra, homicídio, crueldade, tá bom? E aí nós já vamos entrar numa outra parte dos flagelos, porque aí já não são flagelos naturais. São flagelos provocados pelo homem. E são flagelos provocados pelo homem, e esses flagelos vão demonstrar o quê? Que o homem ainda está ligado muito à questão do egoísmo, dos interesses pessoais. Por isso que ele causa flagelos aos seus irmãos, aos demais. Porque existem interesses, vários interesses envolvidos nessa questão, e por isso eles estão apoiando um lado ou apoiando um outro para que as coisas fomentem e nós tenhamos guerras, tenhamos várias situações difíceis, de flagelo mesmo. Mas tudo isso em decorrência do egoísmo humano. É isso aí, gente. Então, agora lembre-se de uma coisa. Nós estamos fazendo a leitura e comentário do 12º livro da sequência que começou lá em Nosso Lar. Nós temos o programa O Espírito da Letra. Estamos lendo e comentando o livro Sexo e Destino, o 12º, o penúltimo livro. No nosso canal do YouTube, youtube.com/O Espírito da Letra, você vai encontrar todos os livros, todos eles você pode navegar, pode assistir, é gratuito. Já são mais de 11.300.000 visualizações nesse canal. Sem contar os que assistem o nosso programa aqui pela TV Mundo Maior. Você também encontrará os arquivos. O nosso programa vai ao ar todos os sábados, um programa original, e ele tem reprises ao longo da semana na programação da TV Mundo Maior e estão fixados constantemente no nosso canal do YouTube. Aproveite! É muita coisa, muito ensinamento do André Luiz para a gente aprender como ser melhor e pararmos de ser flagelo na vida dos outros, né, Solange? E nós vamos ver que muitos flagelos também vêm em decorrência das companhias espirituais, influências e obsessões. Um livro muito interessante que a gente não pode perder. Tá bom? Um grande abraço. Esperamos você no próximo Espiritismo sem mistério. Tchau, gente. Beijo. Espiritismo sem mistério.